vou abrir o aplicativo aqui para vocês já verem como está, né? Lembrando que a gente já está na quarta live, aonde 3 lives atrás a gente já desenvolveu até esse momento, que é basicamente a gente vê o vídeo aqui, né, passando, a gente pode subir o vídeo da nossa câmera, da nossa galeria para o aplicativo, ele vai rodando, vai fazendo esse sisteminha de looping, a gente consegue ver os vídeos passando ali, nós conseguimos também colocar em tela cheia, né, se a gente quiser ver, eu consigo passar o vídeo ali e ele vai fazendo o mesmo sistema que tem ali do TikTok, do Kawaii. A gente tem umas limitações por conta da nossa plataforma no code barra low code, né, que tem algumas limitações por ela ser tão simples de trabalhar e tão fácil, porém a gente consegue fazer com que o aplicativo funcione dessa forma aqui, bem bacana de ser trabalhado e a gente consegue ver ele sendo funcional em pouco tempo, né? Um aplicativo desse para ser desenvolvido da forma tradicional demoraria aí por menos um mês e pouquinho aí para desenvolver o básico daquilo que a gente já fez até o momento. Então, para você ver o poder dessa ferramenta, mas claro que a gente tem algumas limitações, né? Então, a gente vai trabalhando com o que tem, e depois, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão entrando, você acha alguma forma de monetizar, você consegue, é, você consegue melhorar, né? De repente, contratar alguém que faça da forma tradicional que possa melhorar, porque uma vez que a gente utiliza essa plataforma, a gente consegue baixar o código dela e continuar programando da forma tradicional, né? Então, para você fazer um MVP é muito bom e dependendo da estrutura que você precisa, você consegue trabalhar 100% com ela aí a todo momento a sua aplicação, né? Tem muitas aplicações aí que já tem milhões de milhares de pessoas e funciona tranquilamente, tá? Então vai da tua necessidade, da tua aplicação. Por exemplo, aqui vamos subir um vídeo agora, né? Vídeo teste, descrição, teste, só para a gente preencher aqui. Vou adicionar um vídeo, vou gravar um vídeo aqui em tempo real. Estou gravando vocês aqui ó, na live, estou fazendo aqui a gravação. Vou gravar esse vídeo, né? Então, só para mostrar aqui, ó, estou gravando vocês em tempo real e a gente vai postar para a nossa rede social, ó, usar vídeo. A gente vai aqui para baixo para postar o vídeo. Coloquei para assistir, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu apertei no lugar errado aqui, só um minutinho. Teste, teste e teste, adicionar vídeo. Eu vou voltar para a versão web aqui, e ela fica mais fácil. Flutterflow. uniatos social@flutterflow.app. Vou adicionar o vídeo aqui, lá, teste, teste e teste, adicionar vídeo. Vou gravar um vídeo, vou gravar vocês aqui, né? Tô gravando a tela aqui e tal. Usar vídeo, beleza? Vou vir aqui agora em postar vídeo. Tá fazendo upload para o nosso sistema, beleza? Ó, vídeo postado com sucesso. Se eu for vir aqui no perfil, já apareceu o vídeo aqui. E se eu for na nossa home, ele já vai aparecer aqui, ó. Fiz a gravação, tá aparecendo certinho para vocês ali, beleza? Então, para você ver que a nossa rede social já está funcional, hoje a gente vai clicar no vídeo, ver as informações dele, ver a quantidade de visualizações. Vamos colocar aqui o sistema de curtida, de compartilhamento, de salvar, de comentários, entre outras coisas, tá bom? Então, esse é a nossa programação de hoje. E o que der a tempo a mais, a gente vai fazendo outras funcionalidades aqui, tá bom? Muito boa tarde a todo mundo aí que está entrando. Genésio, Miriam, User45, Jonaldo. Muito boa noite a todos vocês. Estou acostumado a falar boa noite por causa que as lives estavam sendo à noite, tá? Então, boa tarde a todos aí. Boa tarde, Jonathan. Show de bola. Muito obrigado aí
por estar acompanhando. As lives vão ficar gravadas aí até o final do nosso desenvolvimento, então dá tempo de assistir tranquilamente. E para quem está entrando, só entrar no site aqui, nesse site aqui, live.uniato.space, você consegue ver as lives passadas, a programação, o material de apoio, né, que é os links para criar as contas, aqui está tudo dentro desse site aqui, e você consegue ver as informações e está por dentro do que está acontecendo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa explicação dos nossos próximos passos a passos, tá? Primeiramente, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer para mostrar as informações para o usuário, né? Das informações do vídeo. Fazer a parte de deletar o vídeo também. Então, vamos lá. Vou entrar aqui no meu banco de dados, no Supabase, e também vou entrar no Bunny, que é para a gente ver as APIs que a gente vai utilizar hoje para poder fazer isso acontecer, tá bom? Então, vou aqui no meu Stream, vou selecionar minha biblioteca, na Library, e aqui a gente já tem algumas estatísticas, ó, 15 visualizações. Nesse vídeo teve uma, duas, três, e assim por diante, tá? A gente vai fazer dois sistemas de visualizações, porque como eu falei para vocês, o sistema de métricas do Bunny, ele é um pouco mais restritivo. O que acontece? Toda vez que ele carrega esse vídeo pela primeira vez no aplicativo, quando ele foi aberto, ele conta as visualizações ali quando a pessoa vê o vídeo como uma visualização. Mas se a pessoa ficar assistindo o vídeo duas, três, quatro vezes, ele não vai contar. Então a pessoa tem que fechar o aplicativo, voltar, carregar o vídeo de novo para que ele conte mais uma visualização, tá? Então a gente vai usar essas duas estatísticas para vocês verem, ver de repente qual você se sente que é mais interessante para o seu negócio, né? Se é essa forma que ela é um pouco mais restritiva, ou uma forma que a pessoa, quantas vezes a pessoa vê o vídeo ali, ela vai ganhar uma visualização, tá bom? Então, vamos lá. Se eu entrar aqui no vídeo, né, pegar esse vídeo aqui que está com 3 visualizações, e a gente for aqui em estatísticas, nós temos a quantidade de visualizações, qual foi o dia e a hora, né, dessas visualizações, quantidade de assistidas, né, 23 segundos, e depois, quando a gente puxar isso da nossa API, nós vamos conseguir ver alguns outros dados, tá bom? Então, vamos começar a puxar esses dados aqui. Vou aqui na API, né? A gente viu isso aqui nos vídeos passados. E aqui eu vou clicar em Documentation, tá? Para a gente poder ver a documentação aqui do nosso Bunny, tá? Então, vou vir aqui embaixo em Stream API e a gente vai Manage Vídeos, tá? Então, a gente vai começar agora, a gente vai utilizar essa chamada API aqui, ó, essa requisição, chamada Get Video Statistics, tá? Para a gente poder ver as estatísticas daquele vídeo em específico, né? Então, como padrão, a gente sempre tem que passar nosso Library ID, vou passar aqui como padrão já. Lembrando que essas coisas aqui, para quem está novo aqui, está entrando agora, foi feito. Vamos lá, vamos começar a fazer aqui agora a nossa parte de puxar. Então, como eu estava falando, para quem está novo aqui dentro dessa live, a gente já tem 3 lives passadas e eu explico exatamente como a gente faz todas as chamadas APIs aqui, tá? Então, temos 3 lives aí de 3 horas e 40 mais ou menos, explicando detalhadamente cada coisa. Então, aqui nós vamos pegar a API do Get Video Statistics, para a gente pegar aquelas estatísticas que vai mostrando ali para nós. Aqui no header, no access key, nós vamos pegar daqui, né, nosso access key, vamos colocar aqui, e aí eu tenho aqui a nossa chamada API para poder pegar o vídeo em si, tá? Vamos voltar aqui no Flutterflow, vamos aqui no nosso API calls, né, para poder fazer essas informações. A gente já fez aqui, eu não lembrava que a gente já tinha feito, a gente fez aqui, ó, Bunny Video Statistics. Vamos pegar um vídeo aqui e ver qual é a estatística que ele vai dar para nós. Então, aqui nós temos aqui, ó, os views, né, por data e hora. Então, aqui, ó, no dia 15/3, à meia-noite, ele deu
3 visualizações. Nesse caso aqui, é por dia, tá? Então, deu 3 visualizações no dia. Boa noite, boa tarde, Chia, tudo na paz? Seja bem-vindo. Big Top 60. E aqui também, ó, Watch Time Chart, ou seja, qual foi o tempo de utilização. Aqui eles estão utilizando o tempo em milissegundos, tá bom? Quanto tempo foi em milissegundos ali. Aqui ele vai dar a contabilidade de views por país, então o Brasil, 3. Qual foi o tempo de visualização no Brasil e qual foi o score aqui, né, o engajamento, que o próprio sistema dá um sistema de engajamento aqui deste vídeo, tá bom? Então a gente tem essa informação. No pegar vídeo, eu vou pegar o mesmo vídeo aqui para ver quais são as informações, né? Relembrar quais são as informações que nós temos aqui. Então, deixa eu mudar o nome aqui para a gente voltar, deixar todos os padrões como pegar bunny, né? Vou colocar aqui o ID do vídeo e vamos ver o que ele vai retornar para nós aqui, ó. Então, nós temos aqui qual que é o library, qual que é o ID, título, descrição, a data de upload, quantidade de visualizações nós temos aqui, se é público, qual o tamanho dele, né? Então, 5 segundos, qual que é o status dele, que já foi concluído, qual o frame rate, deixa eu ver o que tem de interessante para nós aqui, thumbnail, encode, store size, caption, a thumbnail a gente já usou, aqui é o tempo médio de visualizações do vídeo, qual é o total assistido, qual a categoria, e é isso. Então, nós temos aqui 2 chamadas API para pegar 2 informações. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar sempre o nosso banco de dados para poder fazer a chamada, e ele é muito mais rápido. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer essa chamada API e nós vamos atualizar as informações do vídeo toda vez que a gente clicar numa informação, né? Então, a primeira vez que a pessoa clicar, ela vai pegar essas informações atualizadas, a gente atualiza o banco de dados e depois a gente mostra para o usuário final de forma mais simples, tá? Então, eu vou voltar aqui no meu banco de dados, na nossa tabela deixa eu entrar no projeto aqui, nossa tabela de usuário, tá? Que a gente vai, de vídeos, e a gente vai adicionar algumas outras coisas aqui. Então, o que a gente vai pegar? Essa visualização, eu vou deixar para visualização que nós vamos criar um sistema de visualizações nosso ali dentro da aplicação. Aí eu vou colocar aqui, ó, bunny, visualizações, tá? O ideal é não deixar um nome tão grande assim, mas só para fins didáticos, visualizações, beleza? Aí vai ser aqui, ó, visualizações país, para a gente saber quantas visualizações por país. Tempo total de visualização, vou deixar só visual. Vou colocar em inglês, se vocês já estão acostumados, views, porque senão vai ficar muito grande, tá? Tempo total de visualizações, tempo médio de views e o que mais aqui? Tempo total views país, tempo médio views país, tá? Então a gente vai fazendo essas informações. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu só retornar. Então a gente tem aqui quantidade total de views. Aqui nós temos o tempo médio de visualização, tempo total. Boa noite, Sandro, seja muito bem-vindo, tudo na paz. Total. E aqui, deixa eu ver o que a gente tem aqui de novo. Se eu ver se a gente coloca todas as informações que nós temos ali. Deixa eu fazer chamada API de novo. Então, nós temos aqui a quantidade de visualizações, qual que é as visualizações totais, e aí as visualizações por país. Aí tá, aí tem o score, né? Então vai ser aqui engajamento. Então, beleza. O banner de visualizações, nós vamos colocar um inteiro, né? Então é do tipo int8. Temos aqui todos eles que são visualizações vai ser do tipo int8. O tempo total de visualizações a gente vai colocar também como int8. Tempo total, aqui basicamente vai ser todos com int8, tá? Que são inteiros que a gente vai trabalhar.
Vamos deixar como default o 0, né, para que quando eu criar o vídeo e tal, ele já venha como 0, e a gente vai atualizando a tabela conforme a necessidade. Então, vamos lá. Deixa ele vai atualizar aqui a tabela para nós. Muito boa tarde a todos que estão entrando aí. Obrigado pela visita de vocês. Estamos criando um aplicativo de rede social, sem precisar utilizar códigos, escrever códigos. Vamos voltar aqui no Flutter Flow, vamos nas configurações gerais do projeto. Supabase, damos um get schema para poder pegar as atualizações que nós fizemos aqui embaixo, tá? Aqui a gente atualizou o vídeo, então está aqui embaixo. E agora a gente vai criar nós vamos criar aqui um sistema para mostrar as informações do nosso vídeo, tá? Então, eu já vou colocar para rodar o nosso modo teste aqui, né? Para a gente poder visualizar ele conforme a gente precisar. Então, só vou esperar ali, beleza? Vou atualizar ele aqui para ele rodar. A gente já está com ele aberto aqui, beleza. Então, vamos lá. Quando eu clicar em um vídeo, eu quero ver as informações desse vídeo, né? Tanto do nosso banco de dados quanto do próprio sistema da Bunny que vai nos trazer as informações. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Primeiramente, a gente tem que construir essa tela, tá? Boa tarde, Dil. Muito bem-vindo. Primeiramente, eu vou construir a nossa tela de informações, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no maisinho, né? E vou criar agora um novo componente, né? Porque a gente não precisa criar uma outra tela só para isso. A gente quer ver as informações, fazer o que tem que fazer e fechar essa tela. Então, vai ser aqui, ó, um new component, tá? Qual que é o nome que a gente vai dar para ele aqui, ó? Info vídeo, beleza? Então, a gente vai dar esse nome aqui para o nosso aplicativo, para a nossa componente. Qual é a diferença de componente e página? Imagina que a página nós temos a gente pode acessar essa página através de uma URL. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente vier aqui no nosso aplicativo, nós temos aqui, ó, a página Home. A Home, eu posso acessar essa página, eu posso colocar parâmetros nela, né, variáveis para que ela receba variáveis. Eu posso compartilhar essa página com as pessoas para que as pessoas acessem ali esse link, essa página. Então, imagine, isso aqui é como se fosse vou fazer uma analogia, vamos supor que seja uma mesa. Dentro dessa mesa, a gente pode colocar muitas coisas dela, né? A gente pode colocar muitas coisas em cima dela e tal, até movimentar, trazer coisas para ela. Porém, a mesa eu não consigo pegar aqui e levar para outro lugar de uma forma tão simples, né? Então, a gente utiliza o componente como se fosse um prato. O prato eu posso colocar bastante coisas dele também, só que ele é menor e muito mais fácil de levar de um lugar para o outro. Então, a mesa ela é maior, tem mais recursos, e a gente pode utilizar os recursos dela para facilitar a nossa vida, porém eu não posso levar para alguns lugares e tal, e eu não preciso levar a mesa toda se eu só quero pegar um pouco de comida, por exemplo, né? Então, para eu pegar um pouco de comida apenas, eu vou lá e pego um prato, e eu posso levar para qualquer lugar também, e de forma mais simples, e a gente tem essa funcionalidade também. Então, fazendo uma pequena analogia, qual a diferença da página para o nosso componente, tá? Só que o componente a gente não consegue compartilhar ele, então eu não vou conseguir lá e vou lá e gerar um link para poder compartilhar para a pessoa essa página, esse componente específico. A gente só consegue compartilhar páginas. Então, quando você vai criar, tem que pensar, vou criar um componente, vou criar uma página e assim por diante. Nesse caso, a gente só vai pegar as informações do vídeo, somente o dono do vídeo vai poder ver essas informações, então não tem por que a gente criar uma página para isso, a gente não vai compartilhar isso com outras pessoas, né? Diferente do perfil que a gente vai compartilhar e entre outras coisas, tá bom? Então, aqui dentro dessa página, vamos começar com container, né? O container, eu vou começar ele com 100% de largura, com 100%
de altura, só para a gente poder ter o tamanho do aplicativo inteiro ali. Vou começar ele com uma coluna, né, para a gente poder colocar os itens um embaixo do outro. Vou começar também aqui com um botão de dismiss, que é para a pessoa fechar essa tela quando ela não quiser mais utilizar, né? Coloquei aqui na coluna mesmo uma margem de 32, depois a gente vê se faz sentido ou não. E aqui nesse botão, né, nesse botãozinho de X, eu vou colocar uma action chamada dismiss, tá? Vai ser uma action chamada dismiss para que a pessoa clicou, vai fechar essa tela aqui. Primeiramente, a gente vai precisar ter uma variável de página, né? Uma variável do componente em si, para que a gente receba um valor da outra página que vai vir, para a gente saber qual é o ID do vídeo, né? Então, qual é o ID do vídeo que a gente vai pegar ali. Então, diferente do que eu apresentei para vocês, nós tínhamos lá o app state, o page state, né? Que é variáveis de página, de estado, e aqui também nós temos aqui, ó, o componente parameters, que seria você passar um valor de uma ação para outra. Então, quando eu clicar no cardzinho do vídeo, eu vou acionar a nossa action de show, borrow sheet, e consequentemente eu tenho que passar um valor para esse componente. E qual é esse valor? É o valor do nosso banco de dados do vídeo. Então, eu quero pegar qual é o ID daquele vídeo que vem do banco de dados. Então, qual que é o nome que eu vou dar aqui? Ó? Vou dar um add parameters, e esse add parameters, eu vou dar o nome de vídeo ID, tá? Que vai vir do banco de dados. Qual que é o tipo dele? A gente sabe que um ID, ele é sempre um inteiro, né? Um integer, ele tem que ser um número, então ele tem que ser um integer que quer dizer inteiro, tá? E ele vai ser um required, quer dizer que eu só posso abrir essa página se eu passar um valor para ele, tá bom? Então vou dar aqui um confirm. E aí, outra coisa, nós temos o componente parameters, que é um valor que eu passo de uma página para outra, e aí a gente continua tendo aqui as variáveis de estado. Nesse caso, em vez de ser chamado de page state, vai ser um component state, ou seja, esse state vai ficar somente aqui dentro desse componente, não vai estar dentro da página e também não vai estar dentro do aplicativo, tá? Só dentro desse componente. Então, só mudou o nome aqui, em vez de ser lá o page state, que só fica dentro da página, agora nós vamos ter também o componente state, tá bom? Então, essas são as diferenças. Então, vamos criar aqui a nossa página. Primeiramente, o que eu vou deixar aqui como item inicial? Eu vou colocar a imagenzinha, né, a nossa imagenzinha da capa do vídeo. Então, vou deixar ela aqui com uma largura de 150 por 200, por exemplo. Deixa eu ver qual é o tamanho que nós deixamos aqui desse cardzinho para a gente deixar igual. Então, foi 200 por 200, não, é por causa que aqui ele fez a alteração. Então, eu acredito que seja um 150 por 200 mesmo, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. É que aqui ele não vai dar porque ele dá o espaçamento expandido ali. Mas vamos tentar deixar aqui no 150 por 200 mesmo. Vou deixar aqui um board radius de 12, tá? Para ficar aqui. Então, a gente já começa a, a mostrar aqui para o usuário essa informação aqui. Mr. Berson, seja muito bem-vindo, boa tarde. Qual que é a outra informação que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar aqui, então, um text field, né, que é para mostrar a informação para o usuário e também vamos dar a opção dele alterar. Então, vou colocar aqui e vou colocar aqui o text field padrão que a gente criou lá no nosso template, tá? Vou deixar aqui o text field. Então, aqui vai ser a descrição, o título, a descrição, a hashtag, o que mais que nós temos de informações? Nesse caso, vai ser só isso, e aí a gente vai ter as outras informações lá básicas, né? Então, vou colocar aqui uma row, né? Uma linha, para que a gente possa colocar mais itens um do lado do outro. E aqui eu vou colocar mais um conjunto de rows, né? Que eu quero colocar um texto e um botãozinho, um texto e um botãozinho, um ícone, né? Só para a pessoa saber do que se refere. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui, poderia colocar um botãozinho também, né? Que já dá esse conjunto de texto e ícone, por exemplo.
Então, vou fazer isso aqui para vocês verem uma forma diferente, né? Então, vou colocar aqui os botões. Então, vai ser visualizações, tempo, o que mais? Visualizações, tempo. Aí eu vou colocar uma outra row para a gente colocar aqui uma informação. Então, vai ser aqui, ó. Vou colocar um texto. Esse texto eu quero que fique em cima dessa row, porque eu quero dar um nome para informações. Então, visualizações do vídeo. Apesar que, se a gente for fazer as visualizações por país, é bom a gente ter um gráfico. Então, não vai ficar tão interessante a gente colocar isso aqui. Então, acho que eu vou tirar isso aqui. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Aqui vai ser as visualizações. E aqui vai ser o ícone de play, né? Foram quantas vezes que foi feito foi visto esse vídeo. Aqui eu vou colocar que vai ser um reloginho de quanto tempo foi de vídeo, né? Então vou deixar aqui também. Apesar que, como a gente então aqui visualizações e tempo do vídeo. Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente vai ajeitando conforme a gente for vendo as informações ali. Aqui eu vou dar um main axis alignment dessa forma por enquanto. Vou dar um espaçamento para cima e para baixo de 8, tá? De 8. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Descrição, título, descrição, hashtag, as visualizações, quantas visualizações, qual foi o tempo médio, tempo médio. O que mais que a gente pode dar de informações aqui para eles? Deixa eu ver o que a gente tem aqui na nossa chamada API. Então, nós temos aqui as visualizações, o status, nome da thumbnail, categoria. A gente não criou sistema de categorias ainda. Aí nós vamos ter as visualizações, o tempo de visualização, country view, por enquanto não, country watch também não, engajamentos também não, vai ser algo interno nosso. Então, seria mais ou menos isso, né, que a gente vai colocar ali. Então, título, descrição, hashtag, a gente vai mostrar a capa. Aí tem aqui, né, compartilhamentos, salvos, visualizações. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui mais essas informações. Então, aqui, deixa eu colocar um número grande aqui, para que a gente possa ver até 10.000 aqui, para que a gente veja o tamanho que vai ficar. Por enquanto vai ser assim, 10.000. Então, dá para a gente colocar aqui salvos, compartilhamentos e comentários. Vou colocar aqui, então, de ícone aqui pode ser os salvos, então é o Turnet, quantos salvos. Aí aqui embaixo vamos duplicar, né? Clico com o botão direito em cima da row, vou dar em duplicate e duplica todos os itens que está ali. Aqui vamos colocar os comentários, então, comentários. Aqui nós vamos colocar os share, né? Ou seja, os compartilhamentos. E aqui, por enquanto, a gente não colocou nada, vamos deixar 100, tá? Vou deixar 100 por enquanto. Então, essas informações que nós temos aqui atualmente. Boa tarde, Nero. Boa tarde, Wagner, MMZY, Títio Coração, Gabriel, Bill Dogs, Clarice, Lucas, Val. Muito boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. Nossa live é sobre como criar uma rede social aí parecida com o TikTok e Kawaii. Então, beleza, visualizações, salvos, tempo de exibição, comentários, compartilhamento. O que mais que nós temos aqui no nosso banco de dados? Aí nós temos visualizações que vem do banner, a gente não vai mostrar isso para o usuário por enquanto, a gente vai decidir depois qual vai ser. Visualizações por país, a gente tem que criar um gráfico para isso. Tempo total de visualizações, a gente vai colocar, já colocou, tempo médio. Dá para colocar isso aqui também, né? Tempo médio, tempo total de views por país, tempo médio views por país e o engajamento a gente vai utilizar. Então, eu vou deixar aqui esse aqui como um tempo médio. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui.
ver se tem alguma coisa que poderia representar. Vou deixar esse reloginho aqui, tá? Beleza. Então a gente tem essas informações. Agora, como que a gente vai puxar essas informações para o banco de dados, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai utilizar um sistema muito comum que chama on-page load, ou seja, na hora que a página carrega, na hora que ela carrega, a gente faz algum tipo de ação, tá? Então, eu vou vir aqui no primeiro item do nosso widget tree, a gente vai vir aqui nas actions, vai dar um open aqui, e a gente tem aqui, ó, on initialization, tá? Então, a hora que o componente abrir, ele vai fazer algum tipo de ação. Então, eu vou clicar aqui em um add action. As actions embaixo aqui vai ser a mesma coisa, só que a única diferença é que não vai ser num on click, né? Onde a gente clicar, a gente vai, a componente abriu, ele já vai fazer essa chamada. Então, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar a nossa a gente vai usar uma action chamada do Supabase, né? Vai ser uma action de query. A gente vai selecionar a nossa tabela de vídeos e aqui dentro a gente vai chamar, deixa eu ver o que fica melhor, porque a gente pode atualizar para ver as informações desse vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer um teste com vocês, porque teve umas funcionalidades novas e eu acabei não testando ainda. Então, primeiramente, a gente vai colocar, na verdade, mais um container. Na verdade, a gente vai colocar um, dois, três containers aqui, um embaixo do outro. Vocês vão entender por quê, tá? Primeiro container, eu vou fazer uma chamada ao banco de dados, tá? Então, primeira vez, eu vou chamar o Supabase Query, vou fazer aqui em vídeos, depois eu vou colocar o single row, porque a gente só quer pegar uma linha do vídeo, porque a gente já sabe qual vídeo que é, porque a gente recebeu ali no parâmetro de página, né? No componente de parameters. Vou colocar o filtro aonde o ID, da onde que é esse ID? É o ID desse vídeo que a gente vai selecionar em específico aqui, ó. Então a gente pega a informação dele através do ID, tá bom? O ID é igual ao ID da onde? Da onde que a gente vai pegar esse valor? Vai ser aqui, ó, do componente parameter. Lembra que a gente vai passar um valor de uma página para um componente. Então, vou clicar no meu vídeo do perfil, vou passar qual é o ID desse vídeo e a gente vai receber nesse componente e a gente sabe qual é o vídeo que a gente está falando. Então, vou pegar aqui o vídeo ID e para reforçar, eu vou fazer aqui, ó, e o meu usuário ID é igual ao usuário authenticated user ID, tá? Então, eu estou pegando o ID e confirmando que esse vídeo é meu, beleza? Então, aqui eu vou fazer uma single time query. Vou colocar aqui o backend query load widget. Vou selecionar aqui esse primeiro mesmo, que é esses itens aqui, ó. Aqui no nosso tema, nós temos em design, é esse aqui, ó, o preview, tá? Esse load indicator, é isso aqui que eu estou selecionando ali. Porque quando a página ficar carregando para buscar os dados do banco de dados, nós vamos deixar essa animaçãozinha aparecendo ali, tá? Primeiro a gente já colocou. Agora eu vou colocar mais um container, tá? Lembrando que quando você coloca item abaixo de item, se você não tiver uma coluna, você pode colocar um. Então, vou colocando um container, depois um container, vou colocar mais um ali embaixo, tá? Nesse